Olá, meu povo do sexto aninho! Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Vejamos o que temos para hoje. Aula 67, objeto de conhecimento, números racionais na forma decimal e finita. Detalhamento, potenciação com números racionais na forma decimal. Vamos à nossa aula. Vamos falar de potência com números decimais. Mas o que vem a ser uma potência? Vejamos. Potenciação com números racionais na forma decimal. A potenciação, ela é uma operação matemática que indica multiplicações sucessivas de fatores iguais. Então, veja bem, olha só, ela é uma operação matemática que indica o quê? Multiplicações sucessivas de fatores iguais. Mas como é que é feita essa multiplicação de multiplicações sucessivas? Como é que isso é feito? Que comando é dado a essa operação? De que forma essa operação acontece? Como ela é escrita? Então, observem aqui, olha, nós temos aqui uma escrita, olha só, A elevado a N, beleza? Ó, A elevado a N, então, o olho nisso aqui, olha lá o olho, ó, o N é o responsável. Então, nessa operação, o N é o comando. Mas que comando é esse? Ele está dizendo, olha, minha base, que é exatamente aqui o A. Você será multiplicada por você mesma, pelo que eu estou te dizendo. Então, é por isso que, quando você está diante de uma potência que tem essa estrutura, olha, de algo elevado, né? Nós chamamos alguma coisa, o N é que é o comando. Ele diz assim, base, olha para mim, base. Aí a base olha para ele. Então, você deverá ser multiplicada pela minha quantidade de vezes. Então, é por isso que a potenciação, ela indica multiplicações sucessivas de fatores. Então, vejamos aqui, olha só. Então, primeiro, nós temos o quê? Nós temos a base. Então, observem aqui, ó. Tá aqui, ó. Como é que você lê isso? Então, você lê isso da seguinte maneira. 3 elevado à quarta potência, ou simplesmente 3 elevado a 4. Portanto, olha, o 3 ele é a base e o 4 é o expoente. Então, é o expoente que é o mandão disso tudo, é que é a força da operação. Ou seja, quando você olha para o 4, ó, que está bem aqui, ó, vou novamente destacar, olha, está aqui, ó. Quando você olha para o 4, ó, o olho aqui, ó, o olho no 4, certo? Ele está dizendo, a base, que é 3, deverá ser multiplicada 4 vezes. Está aqui 1, 2, 3, 4. Ó, é isso aqui, ó. É o comando. Então, o expoente é o comando. Aí depois, então, é que você faz a multiplicação. Então, a potenciação, pessoal, ela é, na realidade, essa otimização aqui, ó. Está aqui as 4 vezes que ele está dizendo para a base, ó. Multiplique 3 vezes. Então, olha, 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. E aí você opera. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81. Então, 81 é que é a nossa potência. Beleza, meu povo? Então, sempre você deverá ficar atento para essa situação. Olha. Então, vejamos a seguinte
a seguinte situação, olha. Problemas envolvendo potenciação com números racionais na forma decimal, certo? Então, qual o volume de um cubo cuja aresta possui 4 metros de medida? Cadê o número decimal? Está aqui, ó, 0,4. Tá? Então, vejamos, aqui nós temos o cubo, olha. O cubo possui, então, essas 3 dimensões que nós estamos vendo aqui, ó. Ora, se nós temos essas 3 dimensões e queremos exatamente o volume, então nós temos que lembrar como é que se acha o volume do cubo, olha. Então, lembrando aqui do cubo, ó. Primeiro, eu tenho que ter essas 3 dimensões aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Eu tenho um espaço tridimensional. Toda vez que você tem um espaço tridimensional, ó, que nós chamamos de 3D, que você enxerga mais de um lado, né? Aqui nós temos o eixo X, aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos o eixo Z. Então, nós temos aqui o cubo. O que é o cubo? O cubo, ele é a projeção, né, de um quadrado para o espaço tridimensional. Olha, então, é dessa forma que você vai e faz o teu cubo. Está aqui ele, ó. Beleza? Então, eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho a altura, olha. Então, está aqui, ó, largura, comprimento e a altura. Então, para se calcular o volume, basta você multiplicar comprimento vezes largura vezes altura, né? Não precisa ser nessa ordem, né? Pode ser altura vezes comprimento vezes largura, porque é uma multiplicação. E aí na multiplicação você não precisa se preocupar. Mas, quanto é que nós temos como medida? Olha, 0,4, 0,4 e 0,4. Portanto, certo? O volume, né, deste cubo vai ficar, olha, 0,4 vezes, que é o pontinho, 0,4 vezes 0,4. Observe que nós temos um comprimento, certo? Então, se nós temos um comprimento, é claro que nós vamos agora multiplicar, olha, 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. E aí nós vamos encontrar um resultado, certo? Ó, vou já pegar a continha. Metros cúbicos. Por quê? Porque nós temos unidade aqui. Nós estamos multiplicando m vezes m vezes m, né? Porque o nosso problema, ele dizia exatamente isso, olha. Olha aqui, está aqui o problema. Nosso problema. Qual o volume de um cubo cuja aresta possui 0,4 de medida? Está aqui ele. Então, lembrando, né, já mostrei que basta multiplicar cada uma dessas dimensões por ela mesma e aí nós chegaremos, então, ao volume do cubo. Então, vejamos, olha. Para encontrar o volume de um cubo, como eu já falei, você eleva a medida da aresta ao cubo. Então, nesse caso, onde a aresta possui 0,4 metros de medida, nós teremos, olha, tá aí, ó. Por que é a aresta ao cubo? Porque eu estou diante de um volume, e esse volume ele tem 3 dimensões. Então, vai ficar essa dimensão. Qual é essa dimensão? Cada uma delas é 0,4 elevado a 3. Então, está aqui, ó, 0,4 metros vezes 0,4 metros vezes 0,4 metros. E aí nós vamos resolver. É uma potência, olha. Olha aqui, é aqui que você deverá entender, ó. Eu tenho, ó, o nosso 0,4, né, elevado a 3, olha. Então, o que o expoente está dizendo? Base, você será multiplicada por você mesma 3 vezes, olha. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. E aí você vai chegar na solução. Então, vejamos qual é essa solução. Está aqui, ó. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Então, chegaremos a 0,0
64 metros cúbicos, que é o volume do cubo. Beleza, meu povo? Então, observar bem que quando você está diante de uma potência, essa potência, o que você deverá prestar logo atenção? Deverá prestar atenção ou colocar o seu olho, como eu costumo dizer, né, em cima do expoente. Está aqui, porque ele é que vai mandar na operação. É ele que vai dizer quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Beleza? Então, continuando, olha lá. Vamos ao exemplo 2. Olha, eu quero, olha. O resultado da operação. Qual é a operação? A operação é, 0,2 elevado à quinta potência. Quem é o expoente? O expoente é 5. O que ele está dizendo para a base? Ele está dizendo base. Quem é a base? A base vou chamar de B. Está aqui a base e eu vou chamar o 5 de expoente de E. Então, o expoente é o manda-chuva. Então, o expoente ele diz, base, você será multiplicada por você mesma. Observe a minha quantidade. Qual é a quantidade que nós temos aqui? 5. Então, olha, a base, que é 0,2, ela vai ser multiplicada por ela mesma 5 vezes. Olha. Então, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Já tem 1, 2, 3, 4. Faltando mais um. Vezes 0,2. Está aqui, ó. Então, se você observar, olha aqui o expoente, como é o manda-chuva. Ele pegou a base e multiplicou por ela mesma, né? Desculpa aqui, por ela mesma, 5 vezes, certo? Então, você tem que sempre ficar atento a essa situação. Identificar quem é o expoente, que é o número que está mais em cima, certo? E a base, ela vai ser, então, multiplicada por ela mesma de acordo com a quantidade que está no expoente. Então, vejamos o desenvolvimento deste item. Olha. Então, 5 vezes, está aqui. Se você for contar, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o 5? Está aqui. Olha aqui o 5. É ele que faz com que a base multiplique por ela mesma 5 vezes. E agora vamos começar a fazer a operação. Essa operação pode ser feita no passo a passo. Primeiro passo, 0,2 vezes 0,2. Quanto é que dá isso? Olha? Dá 0,04. Beleza? Então já foram o quê? Já foram 2 vezes. Está faltando o quê? 1, 2, 3. Aí você pode ir fazendo o resultado, eu pego o resultado, que foi 0,4, que está aqui ele, pelo terceiro agora, 0,2. Qual é o resultado que nós encontramos? 0,008. Agora, no terceiro passo, está faltando ainda mais esse aqui, Então, resultado 0,08 vezes 0,2. Qual foi o resultado? 0,016. E aí, chegamos então no último, né? Que é o resultado de 0,016 por 0,2. Beleza? Então, se nós formos contar, está aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, olha. Que você pode ir fazendo pausadamente. E aí você chega exatamente nesse resultado aí, certo? Qual é o resultado? Que é 0,00064. Beleza? Muito bem. Então, quando nós estamos trabalhando com potenciação, o que você deve observar é exatamente isso. Vejamos aqui. Vamos supor que nós tenhamos, olha só. Eu tenho, 0,1 elevado à terceira. Beleza? O que isso significa? Olha, primeiro, identificar o expoente. O expoente é 3. Quem é a base? A base é 0,1.
Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o comando aí? O expoente é que é o manda-chuva, né? Quem é o manda-chuva é o expoente. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha a base. Quem é a base? É 0,1. Você vai ser multiplicada por você mesma 3 vezes. Olha, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso. Ó. Vamos para a conta. Ó. 0,1 vezes 0,1. Continha normal de multiplicação. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 1, olha. 1 vezes 0 dá 0. Ó. Pula uma casa. 0,0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Então, agora você vai somar. Ó. Então, dá 1, 0, 0. Vamos colocar a casa. Aqui é o quê? Ó, uma casa. Beleza? Ó. Aqui é mais uma casa. Portanto, eu tenho um total de quantas casas? 2 casas, que vai ser colocada da direita para a esquerda. Só. Aqui lá vem, ó. Uma, aqui, ó. 1, 2. Tá aqui, olha quanto deu. 0,01, ó. Beleza? Só que eu só ainda multipliquei 2. Está faltando multiplicar mais uma vez por quanto? Por mais o outro 0,01. Então, você vem aqui a continha. Ó. Novamente, continua a conta. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. Pula uma casa. 0, 0 e 0. Então, agora soma, olha, dá 1, 0, 0 e 0. Aqui eu tenho quantas casas? 2. Aqui eu tenho quantas casas? 1. Qual é o total de casas? 3. Então, lá vem, ó, 1, 2, 3. É aqui que vai ficar a vírgula. Portanto, olha, essa é a potência, que é o resultado, 0,001, olha. Esse foi o resultado. Aí, então, você vai e bota, ó. Quanto foi que deu? Ó? Tá aqui o resultado. Ó. Então, tá aqui o resultado agora, olha. Olha aí. Que é o que nós chamamos de potência. Então, você potenciou. É dessa forma que você realiza a potenciação. Beleza, meu povo? Continuando, olha só. Então, nós temos aqui, ó, calcular a potência de 1 inteiro e 2 décimos elevado à terceira potência, certo? Então, o que você tem que fazer aí? Ora, primeiro, lá vem o meu olho. Vamos com o olho. Olha o olho, meu povo. Ó, o olho vai aonde? O olho vai no expoente. Quem é o expoente? O expoente é 3. Quem é a base? A base é 1 inteiro e 2 décimos. Você pode ler 1 inteiro e 2 décimos ou 1,2, né? Beleza? Então, o que você tem que fazer aí? O que o expoente está dizendo para esta base? Base, que é 1,2, você vai ser multiplicada por você mesma quantas vezes? 3 vezes, olha. Então, tá aqui, ó. Olha lá, o que você vai ter que fazer, ó. Lá vai, ó. 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Tá aqui, ó. Olha aqui, o expoente. É o expoente que foi exatamente o manda-chuva dessa situação. Beleza? E aí agora vamos ver o desenvolvimento, né? Fazendo a conta. Então tá aí, ó. Tá aqui, né? A minha base é 1 inteiro e 2 décimos e o meu expoente, ó, que está bem aqui, que é o 3. Então tá aqui, olha. Ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, aí você vai fazendo passo a passo. Ou seja, você vai fazendo 1,2 vezes 1,2. Vejamos quanto é que dá. Ó.
e depois vezes 1,2. E aí você chega a um resultado, beleza? Que deu os 144. Aí 144 vezes 1,2 de novo. E aí quanto você encontrou? Olha, 1,728. Então, 1,2 ou 1 inteiro e 2 décimos elevado à terceira potência dá 1,728. Beleza, meu povo? Muito bem, olha. No nosso quarto exemplo, certo? Está sendo perguntado qual é o valor da potência da expressão 2,5 elevado a 4. Então, identificando quem é a base. Olha, então a nossa base é 2 inteiros e 5 décimos. Está aqui a base, ó. Quem é o expoente? O expoente é 4, ou quarta. Está aqui o expoente, ou quarta potência. Muito bem. Então, olha, como o expoente é o manda-chuva, né? O que ele está dizendo para a base? Ele está dizendo para a base, aí a base responde, oi, você, que é 2 inteiros e 5 décimos, você vai ser multiplicado por você 4 vezes. Então, é isso que ele faz. Ele fala, ó, base, aí a base pula, né? Que é quanto aí? 2,5. Você vai ser multiplicada por você mesma 4 vezes. Por isso que eu falo que o expoente é o manda-chuva. É ele que dá as ordens aí na história todinha. Então, lá vem, ó. Tá aqui, ó. 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Tá aqui, ó. Olha como ele é o manda-chuva. Aí, a base que está sendo multiplicada por ela 4 vezes. Beleza? E aí você começa a fazer essas contas num passo a passo, né? Você vai fazer 2,5 vezes 2,5, ó. Isso vai me levar a 6,25, beleza? Aí agora, pega esse 6, né? 0,25 e vai multiplicar por 2,5. Aí, ó. Multiplicando 6,25 por 2,5, quanto que nós encontramos? Nós encontramos o 15,625. Olha, o 15,625 já saiu daqui, dessa multiplicação de 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. E agora, pelo último, né? Então, pega o 15.625 multiplicado por 2,5. E multiplicando, então, por 2,5, você vai encontrar 39,0625. Portanto, né, 2,5 elevado à quarta potência vai dar como resultado, que é o que nós chamamos de potência, de 39,0625. Beleza, meu povo? Então, vamos ainda para mais fixação de exemplo. Vamos supor que nós tenhamos, olha, 1,4 elevado a 2. Ó. Então, quem é a nossa base? Sempre identifique a base. A base é 1,4. Ou, se você quiser ler, né, também, você tem essa outra opção. 1 inteiro e 4 décimos. Quem é o teu expoente? O teu expoente é o 2. Então, vem agora a pergunta, né? O expoente vai fazer a seguinte pergunta para a base. Base, aí a base responde presente. Quem é a base? 1,4. Aí ele vai dizer, você vai ser multiplicada por você mesma
pela minha quantidade. Qual é a minha quantidade? 2, olha. Então, olha, o que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer exatamente isso. Ó. Você pega a base e vai multiplicar por ela 2 vezes. 1,4 vezes 1,4. E vamos ver quanto é que vai dar isso. Conta normal, olha. Está aqui a nossa continha. Ó. 1,4 vezes 1,4. Ó, faz a continha normal. Então lá vai, ó, 4 vezes 4 dá 16. Vai 1. Ó. 4 vezes 1 é 4 e 1, 5. Pula uma casa. Agora é a vez do 1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. Ó. Agora você vai somar. Ó. Beleza? Então tá aqui, ó, 6, 9, né, 9, ó, e 1. Bom, como nós multiplicamos normalmente, sem levar em consideração as vírgulas dos números, agora vamos ter que colocá-lo, né? Então vamos olhar para o primeiro, a quantidade de números após a vírgula do primeiro número, só uma casa. Quantidade de algarismo depois da vírgula, também só uma casa. Portanto, olha, você tem um total de quantas casas? De 2 casas. Então, da direita para a esquerda, 2 casas, olha. 1, 2, ó. Ou seja, deu 1,96. Deixa eu arrumar, que eu apaguei por conta do ponto. Está aqui, ó. Então, esse é o resultado da minha potência, olha, 1,96. Beleza, meu povo? Ó. Certo? Então, na realidade, né, a potenciação ela é simplesmente uma otimização da multiplicação, né? Ou seja, em termos de máquina, ela ocupa muito pouco espaço por conta exatamente da escrita, certo? Vamos supor que nós tenhamos aqui agora, olha, a seguinte situação, olha, 0,3 elevado à terceira. Novamente, olha, quem é a base? 0,3. É a base da minha potência. Quem é o expoente? O expoente é o 3, certo? Se o expoente é o 3, ele é o manda-chuva, ele é base. Aí a base grita, oi! Você vai ser multiplicada por você mesma 3 vezes. Aí ela, ok, entendi. Aí lá vem, ó. 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Aí agora é conta, ó, você vai fazendo num passo a passo. Então vamos essa continha, tá aqui, ó. 0,3 vezes 0,3. Conta normal, ó. Beleza? E aí vamos lá, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Pula uma casa. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 0 é 0. Aí está aqui, ó, 9, soma, né? 0, 0. Vamos colocar a vírgula. Aqui tem uma casa. Aqui tem mais uma casa. Portanto, nós temos 2 casas. Da direita para a esquerda, 2 casas. Você conta 1, 2, ó. Dá 0,09. Só que está faltando agora mais uma vez. Aí a conta continua. Mais uma vez. Está aqui, ó. Vezes 0,3. E aí continua a nossa conta. 3 vezes 9, 27. Vai 2, ó. 3 vezes 0, 0. Então, 2. 3 vezes 0, 0. Pula uma casa. Aqui vai dar o quê? 0, 0 e 0. Aqui tem quantas casas? 2 após a vírgula. Aqui tem quantas casas? 1. Total, 3 casas. Então, da direita para a esquerda, nós vamos somar aqui, que eu não tinha somado. Ó. 3 casas. Lá vem 1, 2, 3. Então, vai dar 0,027. Esse é o nosso resultado desta potência. Ó, aqui ele, ó, 0,027. Beleza, meu povo? Ó, tá aí o resultado, que é o que nós chamamos de minha potência.
Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.